Boa noite, muito boa noite, queridos ouvintes e amigos da Rádio Vibe Mundial. Estamos aqui mais uma vez, depois de um bom tempo, na Rádio Vibe Mundial. Eu sou Ademir Serafim Júnior. Eu sou João Paulo Miranda. E nós somos o projeto Semente Abstrata, trazendo para vocês toda sexta às 19h30 o nosso programa. É a primeira vez que eu faço o programa nesse horário, então já ia falar um bom dia, muito bom dia, mas é boa noite, muito boa noite. Continua pelo menos sendo sexta-feira, né? João, uma satisfação enorme estar de volta. Agradecer a você por ter conduzido tão bem o programa, ter carregado um monte de piano nas costas ao longo de praticamente mais de 6 meses. Né? Tem um bom tempo que a gente não faz nosso programa junto. Mas é bom estar aqui de volta muito com feliz você. Estar aqui com você, estar aqui com vocês que nos acompanham. E, como sempre, visitem, frequentem, interajam com as páginas do Semente Abstrata. Em primeiro lugar, Instagram, @Semente Abstrata. Facebook, facebook.com/Semente Abstrata. YouTube, youtube.com/Semente Abstrata. Pesquisem também no Spotify e qualquer dúvida, qualquer coisa, quiser trocar ideia conosco, manda um e-mail para sementeabstrata@gmail.com. É isso aí. Certo? Curtem o nosso trabalho, façam a inscrição na nossa página no YouTube, youtube.com/Semente Abstrata. Toca no sininho, marca o sininho, comenta, compartilha com marca seus um amigo. amigos. É isso aí. Né? Interajam que isso ajuda muito a fortalecer, a aumentar o alcance do Semente Abstrata. E entre nós todos, né? Isso aí. João, nós temos muitas coisas para falar. E até na correria desses tempos, 2021 começou a 250 por hora. Frenético, né? Não houve nenhuma desacelerada para retomar, começou com tudo. A gente tem muita coisa para conversar. Eu e você, a gente tem muito papo para colocar em dia, muitos assuntos para tratar, mas também aqui dentro do Semente Abstrata. Muito provavelmente, se não, no próximo programa nós teremos uma novidade em relação ao curso peregrino, certo? Uma novidade muito legal, que pela primeira vez, João e eu fazemos essa função separadamente já há aproximadamente 8 anos. Esse será o 8º ano, O 8º ano, nossa, como passa. E agora esse ano nós teremos a oportunidade de fazer pela primeira vez juntos. Então vai ser um negócio muito bacana, toda essa dinâmica que a gente traz, toda essa nossa sintonia nos nossos programas, nas lives, nos cursos, conseguiremos fazer agora no Peregrino. Muito provavelmente no próximo programa, semana que vem, traremos novidades. Data de início, horário, todas essas coisas. Informações sobre inscrições, etc. Tá? Acompanhe conosco nas nossas redes sociais que rapidamente teremos novidades lá. Outra coisa. Temos feito algumas reuniões, já ao longo das últimas semanas, né, João? Na ideia de trazer novidades, inovar um pouco, renovar um pouco as atrações que nós temos para vocês. Então já estamos pensando em clube de leitura, grupo de estudo, live. Tudo bem que na pandemia tudo virou live, né? Então ficou até um negócio, mas ninguém mais aguenta. Tá todo mundo cansado de live, né? O João... Nós concluímos, durante a pandemia, a primeira turma do Semente Abstrata do curso de tarô, certo? Certo. O João fez a primeira turma dentro do Semente Abstrata do curso de astrologia, que também concluiu, foram quase 6 meses, né, João? Foram quase 6 meses. Também eu pude acompanhar a turma, um pessoal muito bacana, que foi muito legal. Construir muita coisa, né, João? Foi as duas experiências, né, Ademir? Tanto a do tarô, a do curso do tarô, que foi um pouco mais curta, mais intensa, né? E a de astrologia, que foi um pouco mais longa, mas intensa também. Foram experiências muito, muito ricas e nós vamos aí repetir esse ano. Né? Com certeza. Inclusive, já estamos até pensando, tá? O João tem que fazer uma nova turma do curso de astrologia. O João está preparando o curso de mitologia. O João está preparando para vocês o módulo 2 do curso de astrologia. Astrologia avançada tá no forno. Faremos também uma nova turma do curso de tarô e muitas outras coisas. Então, acompanhem, interajam conosco, tem coisa no forno para vocês. Tá? 2021 vai ser um ano bem movimentado e vai ser um ano que nós vamos poder ter oportunidade de estarmos juntos mais ainda, né? E olha que interessante, João. Acho que é nisso até a gente pode começar a conversar sobre o tema de hoje. No último programa você falou 2021 será um ano de Vênus, certo? Um ano venusiano. Começa em que ainda, astrologicamente, ainda não começou. João, até para a gente já preparar um pouquinho a massa do principal
ponto que nós conversaremos hoje, você consegue fazer um resumo bem rapidinho sobre os pontos mais marcantes sobre a sua ótica de astrólogo de 2021? Sim. Na semana passada eu falei um pouquinho, né, sobre as questões relacionadas às características, aos atributos, ao próprio arquétipo venusiano, tanto de luz como de sombra, né? Então, se tiverem oportunidade, quem não teve oportunidade de ouvir ou de assistir esse programa, tá? Ele vai estar no ar aí, provavelmente nesse final de semana já vai estar no YouTube. Já tá. Ah, não, já tá, Já já tá, tá. já tá. Já Que foi tá. no ano é verdade, desculpa, falha. Já tá no YouTube. É que tem vamos dizer assim, foi uma espécie de complementação que foi feita na semana passada que ainda não tá. Mas o ano esse programa sobre o ano de 2021 foi há 2 semanas. Então foi isso. Por isso que eu fiz aqui um pequeno engano. Então, mas é isso. Eu procurei fazer um apanhado sobre diversos aspectos, né? Árvore da vida da cabala, astrologia, etc., mitologia, trazendo tanto a luz como a sombra aí relacionada à própria questão venusiana. E que tem uma relação muito forte, lógico, né? Com esse processo todo que nós temos passado, né? E especialmente com aquela questão da grande conjunção astrológica que aconteceu no último dia 21 de dezembro, cujos efeitos permanecem bastante fortes e ainda vão permanecer durante muito tempo, acredito eu. E, em suma, né, inclusive trazendo também algumas questões ligadas aos números, né? A interação com os números pela soma do 20 e 21 e o próprio número 21 também, que é um número muito forte. Muito forte. Olha só, João, com base nisso, então, vejam, tem já um material bem bacana até para a gente ir aprofundando um pouco nessa questão. Nós fizemos uma live no próprio dia 21 de dezembro, né, em que o João pôde discorrer bastante, um estudo que ele nos apresentou essa grande conjunção. Depois nos trouxe esses elementos do ano venusiano, que vai começar, e fez uma complementação. Nesse mesmo período, algumas pessoas chegavam para a gente. Tá, tem toda essa questão de ambiência, mas qual que é a leitura de vocês do momento atual? Né, o pessoal tem comentado no Instagram, no YouTube e tal. Que é essa questão, né, mais especificamente das configurações astrológicas do momento atual aí num futuro próximo, né? Sim, porque o momento hoje, João, veja, é um momento de muita tensão. Tudo bem que é até redundante a gente falar num programa nosso que é um momento de muita tensão, porque acho que desde o período que o Semente Abstrata começou, composições tensas se manifestam, né, João? Já de longo, no que a gente chama de ciência das idades, é falado que é uma época justamente de transição do que é considerado um ciclo. Então não existem surpresas, não existem sustos. Existe, na verdade, algo que é cíclico, algo que é muito possível de se entender. E a partir desse entendimento, de se tornar consciente, isso talvez seja um pouco menos traumático o seu enfrentamento. Sim. Né? Sim. Veja, nós agora, felizmente, começa a se mostrar um cenário em que uma vacina está cada vez mais próxima. Né? A vacina já existe, mas talvez o acesso a ela ainda leve um tempo para a maioria das pessoas. Estamos no momento em que, infelizmente, estamos pagando o preço das festas de final de ano. Né? A coisa está muito feia. E aquela palhaçada política do lado A e do lado B continua. Sim, né? Utilizar o vírus, a pandemia, como disputas, rivalidades políticas, né? Trampolins políticos. Isso realmente é uma das piores partes e facetas dessa história toda. E nesse bolo todo, João, como você analisaria, como você sugeriria que as pessoas enfrentassem esse período emocionalmente?
E você entende que o porquê que eu estou perguntando isso para você? Até porque nós, em âmbitos pessoais, temos conversado sobre esse assunto nas últimas semanas. Sim, sim. Não é fácil, né? Realmente é um. Você pode assim falar, né? É um convite para uma reflexão, é um convite para um aprofundamento em si mesmo, né? Para realmente você procurar entrar dentro de você mesmo, para você se trabalhar internamente, para você entrar em contato com as suas sombras, né? Para você entrar em contato com os seus sofrimentos, com as suas dores mais profundas, etc. Mas eu falei a palavra convite, né? Mas na verdade não se trata mais de um convite, se trata de uma pressão mesmo, né? É uma pressão, é como se nós todos estivéssemos enquadrados de uma forma ou de outra, né? Chegasse realmente a vida de cada um de nós e falasse, e aí, agora, né? O que você vai fazer? Você vai ter que fazer. Aí a gente sempre tenta, né? É natural do ser humano procurar sair pela tangente, né? Dar um jeitinho, né? Veja, é curioso, né? Porque nós tivemos a pandemia começou em março, na verdade, quer dizer, depois Chegou nós até nós, né? descobrimos que ela já estava forte em janeiro, e isso foi omitido. Não se sabe exatamente por quê, mas foi omitido pela imprensa, foi omitido pelos governos. O carnaval aqui no Brasil bombou, como diz a Um gíria, né? carnaval normal, né? Bombou, foi um carnaval normal. E, enfim. E aí nós tivemos um alívio, né? A partir de setembro, mais ou Sim. menos, né? Nós tivemos um alívio e as pessoas acharam que a pandemia estava, né, já tinha acabado. As pessoas já estavam fazendo planos aí, né, para o Réveillon, para as férias. E justamente, né, quando foi chegando mais pertinho ali do final do ano, ali para novembro, nós vimos que o buraco era mais embaixo, né? Uhum. Que existem variantes do vírus que nós ainda não conhecemos direito, que está se manifestando mais agora, né? E nós não imaginávamos, né, que haveria esse crescimento tão grande, que estamos vivendo um momento tão ruim quanto foi no início da pandemia, Caminhando para se pior, não né? pior, Caminhando para pior. caminhando para pior. É inadmissível as coisas que aconteceram que estão acontecendo ainda em Manaus e ainda em outros lugares do Brasil. E tudo, claro, tudo isso, ainda que a pessoa, que algum de nós não tenha sido impactado diretamente, ou especificamente pelo coronavírus, todos nós estamos sendo impactados fortemente, fortemente. Todos nós, né? O coronavírus é simplesmente uma forma que se manifestou, né? É algo que se manifestou, mas de algo muito maior. Sim. Algo que traz né? Um início, traz alguma coisa que nós ainda não sabemos muito bem, mas nós já estamos, acho que agora mais uma oportunidade de cair a ficha mais fortemente, de ver que realmente a vida não vai voltar a ser o que era. Porque não tem como voltar e também não se sustenta mais esse modelo que nós temos de econômico, político, Sociedade. social, de sistema de saúde, etc. Né? E mesmo nós como seres humanos. Então eu acredito que nós ainda vamos ter fortes emoções no ano de 2021, né? Acredito que nós vamos ter que ser bastante fortes, Sim. né? Porque é aquilo, além de tudo, além da questão do próprio vírus, as questões que num momento são periféricas, a questão do vírus, mas elas estão se tornando cada vez mais consistentes, mais perenes, e que envolvem tudo, né? Envolvem a economia dos países, a geopolítica mundial, e mais do que tudo, né? Isso falando no âmbito maior, cada um de nós, né?
nos nossos âmbitos, como isso está sendo impactado nos nossos âmbitos familiares, as pessoas idosas das nossas famílias, as nossas crianças. É um cenário bastante desolador. Sim. Mas a esperança permanece. Você sabe, João, que eu, como um bom sagitariano, eu me esforço para ser otimista nas situações. Eu também. Né? Nós tivemos uma oportunidade de conversar um pouco às vésperas do ano novo no calendário oficial, e nós dois, um comentou com o outro: estou exausto. Né? E um exausto muito mais emocional do que físico. Sim. Né? Sim. E, assim, eu tentando entender um pouco, aí agora compartilhando um pouco da minha ótica pessoal desse ano de 2020 que passou. Eu não tive quarentena, né? Logo de cara, a minha atividade profissional ela foi enquadrada como um serviço essencial, então eu não pude parar. Nós tomamos todos os cuidados, né? Virou moda falar, seguimos todos os protocolos, só que a gente sabe que ninguém... Bom... E passei um susto familiar muito grande, né? Justamente por causa dessa doença, logo lá em meados de julho. E apesar de, durante o dia a dia, ter mantido as atividades profissionais, desde o começo a gente levou muito a sério. E eu percebi, João, que o levar a sério era um luxo. Era um luxo, porque uma coisa é morar num apartamento com 2 pessoas, outra coisa são aquelas pessoas que moram numa casa pequena com 8, 9 pessoas, ou pessoas que são obrigadas a lidar com transporte público, ou pessoas que são obrigadas a lidar com atendimento ao público, ou com N situações. Essa pandemia me levou também a enxergar, João, a dificuldade que as pessoas têm de lidarem consigo. No momento em que elas foram forçadas a uma reclusão, esse enfrentamento se mostrou muito difícil para a maioria das pessoas. É quase que, não, eu vou sair, eu vou estar com aquela pessoa, vou estar com outra pessoa, vou estar com meus amigos, vou estar num churrasco, vou estar numa festa, vou estar num bar. Quando isso se tornou possível e que houve, não a necessidade, sim a necessidade, mas principalmente a possibilidade do momento de se conhecer, de se sacar. É claro, nesse tipo de situação, você pode se conhecer melhor, mas é lógico que afloram também um pouquinho daqueles demoninhos que a gente tem. Fazem parte, são essenciais. E que tá tudo bem. Né? As pessoas começaram a ter essa dificuldade. Alguns enfrentaram, outros enfrentaram e foram procurar ajuda para enfrentar isso melhor. Só que muitas pessoas, no meu entendimento, tentaram fugir desse enfrentamento e burlar essa necessidade momentânea de ficar um pouquinho isolado. E acho que o Ano Novo marcou isso. Mostra para mim, assim, com grande chateação, que quantas pessoas poderiam ter sido poupadas disso tudo. É lógico, a gente busca entender sobre uma ótica maior, tentar encontrar justificativas, tentar enxergar o xadrez sob uma ótica do enxadrista, como a gente fala. Mas eu não consigo, aí na minha ótica mais superficial, João, eu não consigo conceber que tantas mortes poderiam ser evitadas e isso estava ao alcance de cada um. Lembrando que isso acontecendo em 2020, aconteceu num período que, felizmente, nós temos a internet conosco. Então, foi a primeira vez, talvez, a gente sabe que as pandemias, parece que de tempos em tempos acontece, é quase como se fosse, sei lá, algo natural na evolução, na história mesmo. Pela primeira vez, nós tínhamos meios de nos mantermos em contato, não fisicamente, mas de outras modos, um WhatsApp, é um e-mail, uma rede social. Zoom, os Zooms da vida. Zoom, Skype, todos esses negócios. Isso foi possível. Foi um alívio, né? E eu não sei, parece que não era suficiente. Então, me mostrou um período em que se evidenciou o egoísmo individual. O momento em que existia a necessidade de nós abrirmos mão momentaneamente. É o que você falou, João. Não vai voltar a ser como era antes, mas
Daqui a pouco vai poder todo mundo encontrar suas pessoas Claro. queridas, abraçar, beijar. Isso vai voltar a ser possível. E falta tão pouco. Falta tão pouco. Mas, no meu entendimento, nós perdemos. Nós perdemos porque, por mais que as coisas vão ser retomadas, o contato, o convívio social, isso vai ser possível novamente. A minha interpretação, por mais otimista que eu sempre tento ser, eu acho que nós perdemos porque a gente podia ter salvado muita gente. Concordo com você. Até quando nós conversamos no início da pandemia, lembra? Nós fizemos algumas lives, você na sua casa, eu na minha. Aí nessas lives uma parte a gente transformava em programa de rádio, mandava aqui para a rádio e tal. Nós falávamos sobre isso. Olha a oportunidade que a vida está nos trazendo, né? De nós nos tornarmos mais solidários, mais altruístas, mais compreensivos, etc. E concordo com você. Nesse ponto, acho que perdemos. E veja, ao longo dos programas, desde o início do Semente Abstrata, em que nós começamos a pautar um pouco mais a ótica de astrólogo do João, o João sempre trouxe para nós composições um pouco desafiadoras. Então, nós sabendo que um período desafiador está vigente, vamos levar esse desafio com maturidade? Claro. Vamos torná-lo o menos traumático possível e vamos tentar exercer algo que nós falamos desde a época do Núcleo 137, João. Vamos tentar fazer a vontade se sobrepor ao desejo. Eu acho que aí tem dois aspectos muito importantes para a gente desenvolver. Temos pouco mais de 3 minutos para a gente encerrar o programa, mas a vontade, como aquele aspecto, como a força motriz que reside dentro de cada um. E o desejo é aquela coisa emocional momentânea, um apego, um vício, alguma coisa que nós temos total condição de controlar. É lógico, nem sempre conseguiremos fazer isso sozinho, nem sempre conseguiremos fazer isso na velocidade que a gente gostaria. Mas vale a pena uma hora começar a enfrentar isso. Claro, fácil não é, e não vai ser, né? Nunca é. Nunca é fácil, mas é num pouquinho de dificuldade que nós crescemos, que nós amadurecemos, que nós nos tornamos realmente mais fortes, né? E realmente foi assim... me lembro que quando houve um pouco de abertura, né, aqui em São Paulo, um pouco de flexibilização nas normas da quarentena e tudo, eu me lembro que eu fui andar de bicicleta num sábado à tarde, os parques estavam fechados, eu fui na ciclovia de máscara, e eu passei num bar na Faria Lima, assim parecia carnaval, entendeu? Em pleno, isso deve ter sido em julho ou agosto. Naquela vez eu falei, não vai ter jeito, né? E é o que nós realmente temos visto, infelizmente, né? Infelizmente, realmente é um grande descaso e o preço está aí, né? E vai continuar, infelizmente. Concordo com você, vidas poderiam ser poupadas. E é isso. Existe também uma questão muito forte, né? Dos flagelos do coronavírus, que é isso, que estão vindo e que não estão relacionados especificamente à doença do coronavírus, né? Sim, mas perfeito, depressões, né? Pessoas que perderam seus empregos, né? Desestabilizações, coisas que vieram à tona. E esse quadro todo dificultou muito também, tem dificultado o tratamento de pessoas que têm outras doenças. Sim, tratamentos eletivos, né, que o pessoal fala. Difícil isso também, sabe? E isso sem falar justamente aí nas questões psíquicas, né? Que tem aumentado realmente e são desafios para todos nós. Sim. E eu ainda acrescentaria, sabe, João, nós como estudantes de esoterismo, de ocultismo, de hermetismo, da iniciação, nas linhas que a gente segue, a gente aprende que a ciência é uma das tônicas da evolução. É uma das formas do novo ciclo se manifestar, do novo estado de consciência se manifestar. E eu entendo o medo das pessoas, porque, infelizmente, a gente sabe que
interesses econômicos muitas vezes se sobrepõem à ciência, a uma ciência que vai trabalhar. Mas me chateou muito também o jeito que pisaram em cima da ciência Tem pisado. nessa né? pandemia. Sendo que ela é a ferramenta, e é muito curioso, porque falando aqui nós, como duas pessoas que estudam muito seriamente essas questões, mas, gente, não vamos contra a ciência, porque a ciência não vai contra até a ideia da iniciação. Eu acho que é um conflito falacioso. Também Falacioso. Eu até conversando com amigos da área da ciência e de áreas... Quem leva essas coisas a sério percebe que esses dois caminhos não são divergentes. Não. É o complemento. Né? É isso aí. Acabou. Acabou. Valeu. Olha só, semana que vem, sexta-feira, às 19h30, estaremos de volta. Vamos pensar bem num tema bem legal, eventualmente até continuamos aqui, e interajam conosco. Um prazer estar de volta. Muito obrigado, João. Obrigado, Ademir. Obrigado a vocês pessoal. que nos acompanham. Um grande abraço e até a próxima. Até a próxima. Valeu.